Oi pessoal, bem-vindos de volta ao Batatinha Comics. Hoje eu vou falar desse quadrinho aqui de 500 quilos, que é Venom do Donny Cates, o ônibus com a saga completa. Bom, eu vou tirar essa dust cover aqui, porque fica mais fácil de movimentar o ônibus sem ela, e ele tem uma outra arte dentro, que é o Venom com um dragão gigantesco de simbionte. Bom, eu não tenho nenhum contato prévio com o Venom, não li nada dele. Talvez algumas histórias em que ele é vilão do Homem-Aranha, desenhos animados, os filmes. Aliás, os filmes eu acho muito ruim, acho péssimos. Odeio os filmes do Venom, odeio o Tom Hardy no papel do Venom. Simplesmente não gosto nem um pouco. Inclusive, a minha opinião do Venom nem era neutra, era negativa. Eu não gosto do personagem porque ele teve esses filmes ruins, eu não li nada dele solo, quadrinhos regulares que ele já teve, solo, minisséries, não li nada disso. Só conheci ele como vilão do Homem-Aranha. E pra mim era pra isso que ele servia, ele devia ser sempre vilão do Homem-Aranha, nunca um artista solo, digamos assim, né? E até que um amigo recomendou isso aqui pra mim, de um Discord que eu participo lá, de um canal de YouTube de quadrinhos, chama Imperius Rex. Sigam eles, é bem legal. É um canal em inglês, né? E eles têm esse Discord do canal em que várias pessoas que gostam de quadrinhos e gostam do canal conversam sobre quadrinhos, filmes e o que for, enfim. E aí, lá tem um amigo meu chamado Nick, que é fanático por Venom do Donny Cates. E eu precisava saber por que ele coloca Venom do Donny Cates no topo de runs da Marvel modernas. Bom, comprei na pré-venda. A pré-venda tem alguns, da Amazon para o Omnibus tem algumas vantagens, né? Então você compra e consegue o Omnibus pelo menor preço, caso ele baixe de preço depois. Depois subiu bastante, comprei bem mais barato do que o preço que está hoje. E eu digo que valeu a pena. Eu conheci aqui um personagem, um Ed Brock, que eu não conhecia. Não sei se ele já vinha sendo trabalhado dessa forma ou se é todo o mérito do Donny Cates, mas eu sei que o mérito do que eu li aqui, das páginas escritas pelo Donny Cates, é gigante. Então o que ele fez com o Ed Brock aqui é imenso. Ele transformou o Ed Brock num personagem muito gostável, um personagem falho, um personagem com traumas, com desejos, ambições. Ele deu pro personagem mais motivação para ser uma pessoa boa, para ser um herói ao invés de um vilão, né? Porque aqui a gente tem o Venom como herói, não é nem mais anti-herói. Ele é completamente altruísta e heróico. Ele tem um filho aqui. Essa é a grande sacada dessa fase do Donny Cates. Ele tem um filho chamado Dylan Brock, que ele não conhecia, ele conhece o filho aqui, o filho também não sabe da existência dele, e eles vão criando laços ao longo da história. Mais ou menos como o Grant Morrison fez com o Batman e o Damian Wayne, e como o Peter J. Tomasi fez na fase do Superman Renascimento, entre o Superman e o John Kent. Eu achei bem semelhante, mas mais parecido com o Damian Wayne, que tem uma relação bem conturbada com o Batman não queria um filho, o Damian Wayne não queria um pai. Aqui é a mesma coisa, o Dylan Brock e o Ed, eles, por um tempo, eles nem sabem que são pai e filho. O Dylan Brock acha que o Ed é irmão dele, irmão mais velho, na verdade é pai. E isso fez com que o personagem do Ed Brock se tornasse outro personagem do que eu conhecia. Totalmente diferente. Mas o personagem que eu gosto. Então, para fãs de longa data de Venom, não sei se isso aqui era o que eles esperavam de uma história do Venom. Para mim, que não tenho nenhum conhecimento e nenhum apreço pelo personagem, não tenho nenhum apego também por nada da história pregressa dele, foi ótimo. Também falando sobre história pregressa, eu acho que não tem necessidade de ler nada antes disso, porque eu não li nada e tá tudo muito bem explicado aqui. Se você sabe quem é o Ed Brock, quem é o Venom, como ele se tornou Venom, tá ótimo. Não precisa de muito mais coisa, não. Bom, enfim, aqui a gente tem toda a fase do Venom escrita pelo Donny Cates, mais as minisséries que ele escreveu durante esse período, né? A Carnificina Absoluta é uma delas, ótima minissérie de terror, visceral, violenta, realmente muito legal, assim, levou
um quadrinho da Marvel, para mim, é um patamar que eu não esperava de violência. E depois a gente tem Rei das Trevas. O Rei das Trevas é esse personagem que aparece aqui na capa. Ele aparece aqui na quarta capa também. O nome dele é Null. E ele é o deus dos simbiontes. Aqui a gente tem a origem dos simbiontes. A gente tem muita história pregressa sobre isso. Cara, é bem legal. Eu acho até... Tem tanta mitologia dos simbiontes aqui, tanta mitologia do Venom, do Rei das Trevas, do próprio Carnificina. O Carnificina tem um culto muito, muito, muito legal, lembra bastante histórias de terror mesmo. E tem tanta mitologia aqui que tem coisas que eu não consigo imaginar como que já não estavam na história do personagem. Ficou tão intrínseco ligado ao personagem que não dá para imaginar agora uma história sem as informações que foram colocadas aqui. Eu diria que é parecido com o que o Alan Moore fez com o Monstro do Pântano, no sentido de transformar quem é o personagem do Monstro do Pântano, quem é o Alec Holland. Tudo que a gente achava que sabia sobre o personagem foi por água abaixo. Então aqui o próprio Ed Brock descobre coisas sobre o simbionte, sobre a relação entre eles, sobre o Venom em si, o simbionte dele mesmo, porque tem vários, né? Não é só ele o Carnificina, essa história tá cheia de simbionte. E o Ed Brock descobre coisas que ele não fazia ideia e muda toda a história dele. Não só em relação ao Venom, como também, como eu disse, ao Dylan Brock. O Dylan Brock é um personagem bem legal, ele tem um pouco de Damian Wayne no início, né? Meio pestinha, meio não quero saber disso, não quero saber daquilo, mas ele rapidamente se torna um personagem muito cativante. A relação dele com o Ed Brock é muito legal, divertidíssima. O Ed Brock se torna um pai nessa história, então isso muda o personagem dele totalmente. Ele precisa cuidar do filho, ele tem mais responsabilidades do que quando ele era um mero anti-herói ou um vilão do Homem-Aranha. Então realmente a gente vê um personagem aqui muito mudado. As interações com o Homem-Aranha são demais. Homem-Aranha do Venom, Homem-Aranha do Donny Cates é muito bem escrito. Eu gostei demais, ele é muito engraçado. Peter Parker é engraçadíssimo. As interações com o Dylan Brock são muito boas também. E, sinceramente, eu queria ver o Donny Cates escrevendo uma fase do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tá indo de mal a pior, né? Hoje, com a fase do Zeb Wells, horrível. Tudo isso aqui foi lançado pela Panini no Brasil, em mensais. Então tem toda a fase do Donny Cates, tem a minissérie Carnificina Absoluta, Rei das Trevas, tem aqui um crossover também com Guerra dos Reinos, que o Jason Aaron estava escrevendo para o Thor. É bem legal. Um momento aqui da história, o Ed Brock ele perde o simbionte, então ele perde os poderes de Venom, mas no crossover da Guerra dos Mundos ele recebe um simbionte mágico. Então ele trabalha com mágica aqui de um jeito bem diferente do Venom normal. O que mais me surpreendeu aqui, na verdade, não é a fase do Venom em si, ou o personagem do Venom, nem o Carnificina Absoluta, nem Rei das Trevas. Aliás, Rei das Trevas para mim é um ponto mais baixo, mais fraco desse run, dessa fase. É meio confuso, tem muitos personagens, as coisas acontecem meio sem explicação, termina num Deus Ex Machina absurdo, literalmente um Deus desce dos céus e salva todo mundo, então não curti muito, mas o mais legal disso aqui é a participação do Maker, que é o Reed Richards do Universo Ultimate. O Reed Richards, se você ler a fase do Jonathan Hickman do Quarteto Fantástico, tem aquele arco do Conselho dos Reeds, em que o Reed Richards abre um portal para uma espécie de Pocket Universe, né, um universo Pocket, onde tem vários Reed Richards que fizeram a mesma coisa, criaram um portal para esse universo. E lá eles fazem o Conselho dos Reeds. É bem interessante essa história, eu espero muito que a Panini continue publicando. A Panini publicou só o primeiro arco do Jonathan Hickman aqui numa versão capa dura. E eu espero que publique até o final, eu já li tudo e vale a pena, é sensacional. Jonathan Hickman é o ápice da Marvel para mim, assim como Grant Morrison é o topo da DC para mim. O Maker, ele tá aqui, então, essa versão do Reed Richards, ele tem os planos nefastos dele que envolvem o Venom, envolvem os simbiontes, e a gente acaba descobrindo que o que ele quer fazer é voltar para o universo Ultimate, que, supostamente, nem deveria existir.
porque a Guerras Secretas aconteceu, só sobrou Reed Richards e Miles Morales, e o universo Ultimate não deveria mais existir, mas ele existe, ele aparece aqui. E isso foi o que mais me surpreendeu, porque eu comecei lendo isso aqui como uma história do Venom e acabei mais interessado na história do Maker, que continua nas páginas de Ultimate Invasion lá fora, na Marvel, né, nos Estados Unidos. Não sei quando vai chegar aqui pela Panini, mas é uma minissérie escrita pelo Jonathan Hickman. Desde lá até agora, o Maker não apareceu mais, e ele vai voltar a aparecer agora em Ultimate Invasion, que pelo título parece ser Invasão Ultimate, ou Invasão Suprema, porque os Ultimates eram chamados de Supremos aqui no Brasil, né? Pelo título parece ser uma invasão do universo Ultimate para cá, pro universo 616 da Marvel, universo regular. Eu gostei tanto do Maker aqui, apesar de isso ser um livro do Venom, que eu fui atrás de outras aparições dele depois de Guerras Secretas. E aí eu descobri que ele tá em New Avengers, do Al Ewing. Então tem essas, ó, aqui, ó, essas histórias aqui. Elas são antes do Venom do Donny Cates. E Ultimates e Ultimates 2 do Al Ewing também. Então essas histórias aqui tem o Maker. Se você tiver interessado em seguir a cronologia, né, a história do Maker depois de Guerras Secretas, então tem essas histórias do Al Ewing, depois o Venom do Donny Cates, e ele vai retornar no Ultimate Invasion, escrita pelo Jonathan Hickman, e com não só o retorno dele, mas o retorno do universo Ultimate para Marvel. Vale muito a pena ler, acho bem legal essa fase do Donny Cates no Venom. Para quem não tinha nenhum conhecimento, nenhum contato com o personagem, me agradou bastante. Não sei se agrada tanto a fãs antigos do personagem, porque ele parece ser uma versão bem diferenciada. Não é anti-herói, não é vilão, é um pai. Não sei se é isso que as pessoas querem ver, os fãs antigos de Venom, numa HQ do Venom, mas eu gostei bastante. Quero continuar lendo a nova fase, escrita pelo Ram V e pelo Al Ewing, inclusive, né, o roteirista dessas histórias aqui que eu mostrei agora. E essa fase é focada tanto no Ed Brock quanto no Dylan Brock. Se eu não me engano, o Al Ewing escreve para um deles e o Ram V escreve para o outro, Ed Brock e Dylan Brock. Está saindo no Brasil pela Panini em encadernados parecidos com aqueles X-Men do Jonathan Hickman, porque eles não têm só... são encadernados assim de 100 páginas mais ou menos, não é muito grande, mas eles não têm só histórias da série regular do Venom. Tem do Carnificina e de outros minisséries especiais que fazem parte desse universo. Gosto bastante desse formato, acho que a Panini devia usar esse formato em todos os super-heróis. Ela usa hoje no Superman também, em outras histórias, mas eu sei que a do Superman tem Superman Action Comics, Superman The Authority e todas as outras minisséries que tem a ver com o universo do Superman, vem nessa mensal de 100, 120 páginas. Acho um formato super legal e quero acompanhar essa nova do Venom. Se você gostou do vídeo, se você já leu essa história aí do Venom, do Donny Cates, saiu aqui no Brasil em mensais. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí, mas curte o vídeo. Segue se você ainda não é seguidor do canal. Tem um Instagram também, Batatinha Comics, mesmo nome. Se você não gostou também, comenta aí que eu quero saber por que você não gostou. Pode ser que você seja um fã antigo e não goste das mudanças, ou pode ser que você seja um fã novo, mas também não gostou do personagem, acontece. Eu gostei bastante da recomendação e agora estou fazendo a recomendação de volta. É isso, valeu e até a próxima.